né? Então, e para o sistema, né, como é que eu faço a avaliação? Eu estou voltando agora, né, lá para o meu sistema, né, para aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, aqui que eu digo para vocês. O que é que eu tenho aqui? Olha, o valor médio não me diz muita coisa. Então, como é que eu posso avaliar aqui? Aqui eu posso avaliar da seguinte forma: eu posso fazer uma análise daquilo que a gente chama, né, de cosinó. O cosinó, né, aqui no caso, né, quando a gente faz, né, ciência basicamente, né, é tentar criar relações. A gente aprendeu lá em matemática, no ensino médio, que existe, né, as funções para gerar relações, e que a gente chama funções. Então, as funções, por exemplo, a gente tem quando a gente estuda a função, tem lá a função do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, e etc. E tem as funções trigonométricas. Dentre das funções trigonométricas, tem as funções periódicas, que são o seno e o cosseno. Então, quando eu faço uma correlação entre uma variável, o b, por exemplo, quero dizer, por exemplo, né, que o peso, né, a altura tem uma relação entre o peso, então eu faço uma função, às vezes eu encontro que essa distribuição é uma distribuição linear, função, pode ser representada como uma função do primeiro grau, né, ou ela pode se representar, né, de uma forma complexa, né, uma exponencial, ou seja, pode ser representada como uma função, né, do segundo grau. No caso da ritmicidade, a gente faz uma representação de uma função periódica, e no caso, o seno ou cosseno, por isso que a gente chama de cossinó, né? Ou seja, a gente ajusta uma curva aos nossos dados. Que aqui está os nossos dados, então eu digo que o baixo da curva está aqui e o alto da curva está aqui, né? Então tem uma fase baixa e uma fase baixa do meu seno ou do meu cosseno, né? E aí eu posso definir o meu período, a minha amplitude, né? Que aqui no caso seria, né, 20 nanogramas por ml, e o pico, né, o momento do pico que a gente chama de acro. Acro é sempre o momento mais alto, né? Então aqui eu tenho, né, aqui às 22 horas e 45 minutos. Qual é a implicação disso? Imagina o seguinte: eu vou fazer a medida única dos dados. Então, uma única medida, né, do hormônio de crescimento, se eu medir aqui nesse momento, pode ser que eu dê zero. Mesmo medindo aqui, pode ser que eu dê zero, muito baixo. Então, ou eu meço em vários locais, preferencialmente eu deveria medir aqui, preferencialmente o ideal seria eu fazer a medida do perfil diário, mas muitas vezes não é possível. Então, o que a gente, né, faz é medir, por exemplo, né, o metabólico, porque aqui o hormônio de crescimento ele vai ser metabolizado no fígado, eu vou ter o metabolismo dele, e o metabólico dele vai acumulando ao longo da noite, já que à noite, né, a urina está sendo guardada, então o metabólico fica urinário, e a concentração que eu tenho na urina, na primeira urina, tem que ser a primeira urina, vai depender da quantidade de pulsos que eu tive durante a noite, e eu consigo fazer uma medida mais exata. Eu posso fazer uma medida simples para fazer a ritmicidade, né? Medir, por exemplo, né, através de um diário de sono. Veja que coisa simples. Isso aqui eu passo, né, para um voluntário aqui do laboratório, ele vai anotar aqui o dia, então aqui é 4 de novembro, 5 de novembro, para segunda, para terça, quarta, quinta, sexta-feira, porque isso é importante, eu saber, conhece dia de semana, fim de semana, e aqui ele marca, né? Aqui eu tenho as horas de 12 até 12. Aí ele marcou aqui, ó, começou a dormir meia-noite, acordou 6 horas, e assim sucessivamente. E aqui ele faz algumas observações. Ele diz que despertou uma vez à noite, que ele despertou duas. O mais importante, embora não tenha uma precisão esses dados, mas eu consigo ver aqui, por exemplo, quando chega no sábado ocorre, eu consigo mais ou menos saber qual é a duração média do sono desse sujeito e que ele tem, por exemplo, os pequenos avanços durante o final de semana. Isso sugere, né, que está tendo privação parcial de sono durante a semana. Então, uma forma simples e uma forma, né, de eu poder avaliar, né, o ciclo sono e vigília. A outra forma de você também fazer avaliar é a parte do cronotipo, né, o fenotipo, o fenótipo, melhor dizendo, da alocação temporal do sono e da atividade. Ou seja, tem aqueles que gostam de acordar cedo, né, e fazer atividade bem cedo, e aqueles que gostam de fazer mais tarde, os intermediários, né?
Então, a gente pode definir, determinar facilmente esse cronotipo utilizando, né, um conjunto de questionário. Existe esse questionário clássico, que é o Ronen ou Rothsberg, né, que ele dá uma pontuação que vai de 16 até 86. As pontuações baixas representam os vespertinos, as pontuações altas, os matutinos, e a gente tem intermediário. Então, isso aqui é uma distribuição da população brasileira, uma parte da população brasileira, de quase aproximadamente 15 mil pessoas, né, em que eu tenho uma distribuição normal. A maioria aqui entre intermediário, os extremos vespertino e os extremos matutino. Isto, né, se explica, né, essa distribuição, né, do cronotipo pela seguinte questão: é que no núcleo supraquiasmático, lembram, inclusive eu mostrei aquele dado, né, do primata, do sagui, em que eu tenho mais atividade predominante no início da transição escuro-claro, que a gente chama dos neurônios vespertinos, e um outro que é a transição do claro para o escuro, que eu chamo vespertino. Quando os estudos individuais em neurônios sendo feitos tanto em meio de cultura ou, né, no próprio tecido, ou seja, em vivo ou in vitro, foi demonstrado que alguns neurônios eles respondem muito mais a essa transição do escuro para o claro, né? Então eu chamo isso de neurônios, né, matutinos, são neurônios que a gente diz que são sensíveis à luz, são neurônios que inclusive oscilam mais rápido, enquanto que eu tenho outros neurônios, são osciladores, que são mais sensíveis ao escuro, mais à transição claro-escuro, que são mais lentos, né? Então, o que eu tenho numa condição daquilo que eu chamo de cronotipo intermediário, aqui eu estou representando, né, isso aqui é um chamado mapa de fase de um sistema, né, de osciladores. Então, eu tenho esses osciladores que eu chamaria aqui, esse grupo de osciladores aqui, são osciladores mais sensíveis ao escuro, e aqui, nessas trajetórias, eu teria os osciladores mais sensíveis, né, à luz. Se eu tenho uma coisa equilibrada, se está em equilíbrio, eu vou ter o cronotipo intermediário. Porém, se a predominância são desses osciladores comparado com esse, pode ser que eu tenha menos neurônios sensíveis à luz, ou a sensibilidade à luz tenha reduzido, eu tenho uma tendência, né, a ter a predominância dos osciladores sensíveis ao escuro, então, por isso, o meu fenótipo é vespertino. Do outro lado, os osciladores sensíveis à luz, se eu tenho a predominância deles, né, eu vou ter, então, o meu fenótipo, né, matutino. E aí, quando eu não tenho, eu tenho ambos os osciladores, mas o que falta é o acoplamento, tem uma diminuição do acoplamento entre esses osciladores, eu posso, às vezes, ter a predominância desse ou a predominância desse, do qual eu chamo, né, um fenótipo de cronotipo bimodal. Essa proposta de cronotipo bimodal foi feita por nós, brasileiros, né? Aqui, né, o Bruno, na época, ele era aluno de iniciação científica, do professor Fernando Lozada, nós utilizamos os dados do professor Mário Pedrazoli, né, e a gente propôs, fizemos, né, essa publicação propondo, né, né, a necessidade de ter esse novo tipo de cronotipo, que seria os bimodais. Isso aqui é a figura do nosso artigo, aqui mostra, né, os scores, né, do HO, né, para cá eu tenho os matutinos e aqui eu tenho os vespertinos, e aqui eu tenho o índice de bimodalidade, que foi isso uma proposição teórica e metodológica nossa, né, de nós brasileiros, o que isso é importante. Então, assim, todos esses que estão aqui em cima são bimodais, né, eles têm maior flexibilidade. Então, aqui eu tenho uma indicação de fase mais avançada, fase mais atrasada. Aqui eu tenho mais flexibilidade e menos flexibilidade. O que a gente encontra é que um determinado grupo, né, de sujeitos, né, eles são bimodais. E, por sorte nossa, né, ou seja, por uma grande gratificação, nós publicamos isso em 2010. Em 2012, o grupo da Alemanha, utilizando, né, dados da Alemanha, né, eles confirmam, né, essa nossa hipótese, né, dos bimodais, né, aqui mostrando que seriam os vespertino, os intermediários, os matutinos, e aqui é o score de bimodalidade que eles fizeram, né, baseado, né, no nosso trabalho, mostrando que também na população de lá. Então, há uma evidência, né, mais forte, né, disso. Posteriormente, esses dados bimodais eles têm sido, né, discutidos, né, em várias situações. Isso aqui é um trabalho do grupo, né, da Eva Sherman,
que ela tem trabalhado muito com essa questão de câncer de mama, né, em trabalhadores, né, no hospital, nas enfermeiras, e aí, né, ela propõe, né, que é a questão dos cronotipos bimodais, que nós descrevemos, né, esse cronotipo ele pode mostrar que, como eu tenho mais flexibilidade, né, eu vou ter maior suscetibilidade de disrupção circadiana, talvez, né, os bimodais, né, eles estejam relacionados, né, com a maior predominância, né, de câncer de mama, porque eu tenho maior perturbação da ritmicidade. Essa é uma proposição que ela fez, né, e que a gente tem trabalhado, né, interagindo. Uma outra forma de olhar, né, o cronotipo, né, que foi proposto, né, pelo o professor Till Ronenberg, né, que é exatamente utilizando a meia fase do sono. Né? Então, isso aqui é a meia fase do sono durante os dias de trabalho, a meia fase do sono durante os finais de semana, e isso eu consigo, né, olhar isso para determinar o cronotipo e também olhar aquilo que eles chamam de jet lag social. Né? Ou seja, se eu tenho uma mudança grande da minha fase do sono nos finais de semana, isso significa que eu estou tendo, né, privação parcial do sono e que meu sono durante a semana está na fase errada. A meia fase do sono, né, para o Till Ronenberg é uma medida do cronotipo. Isso aqui é uma ontogênese que ele faz num grupo de quase, né, 100 mil pessoas. Né, isso é de um trabalho publicado, né, no Current Biology, em que você tem, né, isso aqui, quanto maior, mais vespertino, menor, mais matutino. Então, aqui são as crianças, durante a fase da adolescência, né, você tem, né, uma tendência maior à vespertinidade, depois isso retorna, passando, né, para a fase, né, novamente de matutino. E uma coisa interessante é que na fase da adolescência você tem uma grande diferença, né, em relação ao sexo, né, aqui seria, né, as mulheres, aqui seriam os homens, e que depois, lá, a partir dos 40 anos, isso aqui coincide. Né? A outra questão de você fazer também análise, né, da ritmicidade é utilizar a actimetria. Aqui a gente tem 2 actímetros, isso aqui é um actímetros importados, aqui são os actímetros brasileiros, da Condor. Né? Vejam que ambos aqui tem, isso aqui é a primeira versão, a segunda versão já tem aqui um display de relógio, para não ficar simplesmente as pessoas perguntando, não, o que é isso? Né? Se você tiver um display aqui de relógio, as pessoas, os voluntários, mais ou menos aceitam usar constantemente. Né? Aqui também a Respironic também fez a mesma coisa. Né? A gente tem, né, esta publicação, que é da Sociedade e Associação Brasileira de Sono, um consenso brasileiro de actimetria, foi um grupo de trabalho com especialistas na área de sono e cronobiologia, né, que é um manual do uso, né, bem organizado, né, e como, né, fazer essa avaliação tanto para a área clínica, né, como para a área de pesquisa. Ele está disponível no site da Associação Brasileira de Sono. Há também, né, este capítulo, né, escrito pelo professor Mário Leocádio Miguel e eu, que está publicado neste livro, né, Sleep Medicine and Physical Therapy, que é um capítulo em que a gente, né, discute bastante como usar o actímetro, de alguns detalhes e as técnicas tais que eu sugiro muito a leitura, e quem tiver interesse pode pedir que eu possa encaminhar, né, esse material para vocês. Aqui é um exemplo de um resultado de um actímetro, né? Então, isso aqui é um actograma, né, grande, isso aqui é desse actímetro, os dados dele. O que está aqui, né, em cinza significa que é escuro, o que está aqui em amarelo significa que é quando tem luz, então isso aqui é para Natal, e aqui eu tenho um registro da atividade. Então, isso aqui é a atividade geral de um sujeito, né, de aproximadamente 70 dias, e a média disso forma, né, aqui que eu chamo, né, de uma forma de onda. Então, isso aqui é durante a noite, acorda, fica muito ativo, cai, volta a subir, depois cai novamente. Né? Aqui eu tenho duas condições, né? Isso aqui é um voluntário, né? Isso aqui são dados pessoais meus, né? Isso aqui é numa fase que eu não estava pedalando. Veja, aqui a fase escura, cinza, e amarela é o claro. E aqui, né, o verdinho aqui é a atividade. Veja que o horário do início da atividade ele é bem tarde aqui, ó. Ele é bem depois da fase clara. Né? E aqui eu tenho muita atividade, e se vocês olharem aqui durante a noite, né, tem muitos movimentos que são pequenos despertares que ocorrem à noite.
E aqui, nesta outra fase, a gente tem, né, o indivíduo pedalando. Então, isso aqui representa, esse aumento da atividade aqui, representa o pedal. Então, como o actímetro, né, ele está na mão, ele está colocado aqui, então, no guidão da bicicleta, eu balanço muito, então, durante, né, a pedalada, você tem um aumento, né, grande da atividade, e você vê no início da manhã, final da tarde, início da manhã, final da tarde, início da manhã, final da tarde. Então, vários dias a gente vê, né, que o indivíduo pedala, e o que a gente pode observar é que aqui na fase, né, na noite, você tem uma redução, uma diminuição drástica, né, dos despertares noturnos. E isso, né, a gente pode fazer uma avaliação bastante interessante, e é isso que a gente chama de uma evidência de sincronização neofótica pela atividade física. Aqui, né, este gráfico, ele é um dado, uma variável, que a gente chama M10 e L5. O L5 é uma medida indireta do sono. O L5 são as 5 horas de menor atividade. Geralmente, o L5 coincide com o sono, enquanto que o M10 são as 10 horas de maior atividade. Então, aqui, né, é o registro para atividade, puramente só atividade. E aqui é para exposição à luz. Então, veja, aqui no caso, veja aqui embaixo, o vermelhinho aqui está sempre aqui de 0 até 4 e pouco, que é o escuro de Natal, né? E aqui é onde tem mais luz. Mas o que eu queria chamar a atenção é essa fase. Então, isso aqui seria mais ou menos, né, cada vermelhinho desse seria um episódio de sono. O que a gente observa é que o sono aqui começa exatamente meia-noite, aqui um pouquinho depois, um pouco depois, aqui bem exatamente meia-noite, aqui já lá vai dar lá provavelmente lá meia hora depois, e assim tem, vai e volta, né? Não é exatamente, não tem um ajuste muito grande. Né? Do mesmo jeito aqui a atividade, mais ainda, né? Olha aqui, a maior atividade é depois, próximo de meio-dia, nesses 3 dias. Aqui 9 horas, aqui ó, próximo meio-dia aqui, aqui lá para 8, 9, 10, aqui 8, né, aqui 11, 10, né, aqui mais cedo. Se eu for olhar aqui, quando tem, né, atividade, o pedalar, tem um registro maior. Né? Você tem uma tendência a avançar a atividade e uma maior, né, ajuste de fase entre o início da fase de inatividade, ou sono, com exatamente aqui meia-noite. E se a gente for ver a exposição à luz, mais ainda, a gente tem um registro mais preciso, mais sincronizado. Então, aí eu tenho, né, uma demonstração, né, do quanto, né, é possível, né, eu ter uma sincronização, né, não pela luz, né, mas pela, né, atividade. Na verdade, eu tenho uma sincronização pela luz somada, né, à sincronização, né, pela atividade física. Né?